A gente vê assim, ó, quando a doença é grave, vem perda de controle de esfíncter, né? Então aí uma coisa que a gente vê muito é a questão do uso de fralda. E fralda tem uma questão aí relacionada à qualidade dela, que vale a pena investir numa qualidade maior, porque senão você tem um problema maior depois com úlceras de pressão, assaduras, enfim, questões que incomodam muito o idoso acamado. A gente vê a dificuldade de se locomover, então, por exemplo, a necessidade de cama hospitalar. O que eu tenho de idosos, assim, que a cama hospitalar tem umas que parecem uma espaçonave. E tem outras que é na manivela, que ó, você tem que, né, assim, e eles alugam, às vezes ficam vendo que é melhor alugar ou comprar, então é um custo alto. Cadeira de rodas também é uma coisa importante, porque ele precisa ir ao médico, de repente ele pode querer descer no hall do prédio para tomar um ar, né, fazer físio, precisa ter uma cadeira de rodas, você não tem como levar um idoso acamado sem ter uma cadeira de rodas. A gente vê muito também a questão da higiene para idosos acamados, e parece coisa simples, mas um banho de leito custa muito caro, porque você tem que ter toda a parte de estrutura de higiene, de lenços, a parte de produtos que você tem que passar, né, para poder prevenir úlceras, escaras e problemas maiores. Tem a questão da disfagia, dieta interal, equipo, sonda, mesmo se não tiver com uma dieta interal, mas assim, o preparo de uma dieta com consistência adaptada, mantendo aporte nutricional, envolve, por exemplo, uma feira 3 vezes mais cara do que provavelmente a que ele fazia antes. Né? A gente vê o uso de espessante também, que é outra coisa que às vezes é necessário para o líquido e é caríssimo. E a necessidade, né, para as pessoas entenderem, para engrossar o líquido. E a necessidade de gente, pessoas para cuidar, porque pode ser que eu seja um filho que nunca trabalhou e que estou em casa, que me propus a cuidar. Mas pode ser que eu seja por exemplo, se for alguém como eu, da minha idade hoje, e acontecer uma coisa com meus pais, o que eu faço? Eu tenho a minha casa, minha família, meu trabalho, né? Assim, eu vou ter que pôr um cuidador, eu vou ter que pensar numa alternativa. E como eu estou falando de mim, assim, para dar um exemplo, mas tem diversas, a gente vê muito isso. Então, pensando em todos esses problemas, como é que dá, né, para resolver, né, Lara? Acho que era essa a pergunta que a gente ia fazer, não é? Nesse sentido, que caminhos tem para ir? Assim, os caminhos são inúmeros, né? E realmente é tudo muito caro. É fralda, creme anti-assadura. Então, assim, o direito pode auxiliar o familiar que cuida do seu idoso, por exemplo, com auxílio de requerimento de benefícios previdenciários, que a gente já falou, para aqueles que não têm uma renda, alta renda, mas que a palavra é chata de falar, mas que vivem na miséria, né? E não precisa comprovar 1/4 do salário mínimo, como disse a Carla, né? Que é relativo, porque o gasto com fralda, alimento, aquelas dietas especiais, cama, forno, não precisa muito para saber que o gasto é alto, né? Não. Com tudo isso também a gente pode descontar. A gente pode descontar aí desse 1/4, levar em consideração nesse 1/4 do salário mínimo, né? E aí tem lá o imposto de renda, que a Carla já falou. Tem também os tratamentos que são glosados e são demais, muitos. Agora a gente teve aquela recente decisão, triste decisão, né, falando que o rol ele não é exemplificativo, mas ele é taxativo, infelizmente, tá? Então isso vai atrapalhar muito o tratamento de pessoas que precisam e que não estão naquele rol. Muitas listas desatualizadas, tá? Solicitação de home care, a solicitação de home care, solicitação de tratamento em hospital de alto custo, quando a pessoa, por exemplo, o convênio dá direito a um hospital que não tem condições de fazer, por exemplo, uma cirurgia grande e complexa. E o idoso, por exemplo, sofreu um acidente grave e ele tem que fazer aquela cirurgia, tem que fazer aquele tratamento. Então, mas não está no nosso rol. Não, se não está, mas tem um hospital que faz e tem recomendação para que seja feito a terapia ou o procedimento cirúrgico, entra com a ação, pede a tutela de urgência, dificilmente, pelo menos a nossa experiência, é de que o juiz não vai entregar a tutela, né, o pedido. Então, são inúmeros.
A gente pode dizer, eu vou ficar aqui, eu posso falar muito mais. Por exemplo, no caso do idoso também, que necessita de transporte especial, ele pode requerer também a isenção de alguns tributos para comprar o carro, né? São Então, diversos benefícios, né, Gabriel? Se a gente parar para pensar aqui no que você está falando, são muitas coisas específicas dependendo da limitação ou da necessidade desse indivíduo, né?